Amém. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Quero cumprimentar todos também que nos acompanham pelo canal e também pelo YouTube. Que Deus possa visitar a sua vida. Eu quero que todos nós possamos juntos ler. Vamos nos colocar em pé para lermos apenas um versículo. Fica na carta que escreveu São Paulo ao seu filho na fé Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que foi me dada de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Este é um culto de ensinamento da palavra de Deus. Então eu peço que o pastor Teixeira depois me puxe a orelha, pastor, se eu falar alguma coisa errada, mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Jorge Amorim, pela vida da pastora Miriam, que me confiou esta rica oportunidade. Para mim é um privilégio, gostaria também de estar ali ouvindo um dos pastores, mas juntos vamos meditar neste versículo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Quem é soldado aqui? Só tem soldado aqui esta noite? Ou você ainda não se alistou? Eu acredito que todos nós fomos um dia chamados por Deus e nós fazemos parte deste batalhão, amém? Fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos orienta, a Tua palavra que nos conduz, a Tua palavra, meu Deus, que nos dá uma direção, a Tua palavra, meu Deus, que faz, ó Deus, com que a Tua casa se encha da Tua glória. Meu Deus, por isso fale, ó Deus, ao nosso coração, transforme a nossa mente. Sim, Pai, todos os nossos conceitos errados, tudo aquilo que trouxemos nesta noite que não provém de Ti, que o Senhor possa alinhar com a Tua palavra o nosso querer, a nossa vontade, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Meu Deus, fale a cada coração nesta noite, derrame, ó Deus, a Tua glória, derrame a Tua graça, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Eu amo esta carta, esta segunda carta de Paulo ao seu filho na fé. E Paulo aqui ele dá um adjetivo maravilhoso a este jovem na fé, chamando ele de soldado. Esta carta ela traz muitas recomendações e orientações para a igreja. E é importante ressaltar que esta carta também conduz a igreja a um pensamento correto da visão escatológica dos últimos tempos. Se der tempo nós vamos ler aqui alguns versículos, ou depois na sua casa você pode ver isso. Quando lemos a carta à igreja de Tessalônica e também a carta a Timóteo, você vai ver que Paulo ele traz um panorama de uma maneira muito correta, que tem se cumprido nos nossos dias. Tudo que vemos no mundo aí fora tem se cumprido, e a palavra de Deus já nos orientava antes e tem nos orientado ainda hoje. E Paulo escreveu esta carta de uma prisão, diferente da primeira carta a Timóteo, onde ele estava em regime semiaberto. Agora ele estava preso para ser morto, para ser degolado. Ele estava preso de maneira que ele já não podia mais sair. E um enviado de Deus, Onesíforo, enviado pela igreja a ter com Paulo, não pôde encontrá-lo, teve muitas dificuldades para encontrar Paulo. Então entende-se que ele estava de maneira definitiva preso, na antessala do seu martírio. E ele escreve em um tom de tristeza, de solidão, porque ele estava vivendo um abandono
por algumas pessoas que se diziam irmãos na fé, por outros que colocaram dificuldades na sua caminhada, na sua jornada, e ele estava vivendo de maneira em que somente Deus o podia o consolar, né? Então ele traz algumas recomendações com um certo tom de solidão e tristeza, sabendo que a sua morte estava por vir, mas nunca deixou de mostrar a sua esperança, de mostrar a razão da sua existência, né? E quando nós pesamos isso em balança, nós vemos que a vitória estava em suas mãos. Todos os momentos que ele se referia, não à sua morte, mas à sua partida, né? E esta carta, ela orienta a Timóteo de uma maneira muito eficaz a sofrer por causa do Evangelho. Eu quero trazer este versículo para os nossos dias. Imagine você se recebesse uma carta, um convite, semelhante a esses convites que recebemos quando temos um amigo que nos convida para celebrar juntos um aniversário, uma data especial de casamento, no convite dizendo, venha se alegrar comigo no dia tal, no mês tal, vamos celebrar junto em uma festa, o dia do meu aniversário de casamento, no dia do meu aniversário. Imagine se você recebesse uma carta que não tivesse um convite para uma festa, que não tivesse contido nesta carta um convite para se alegrar ou celebrar por algum motivo, e esta carta trouxesse algo que te confrontasse. Qual seria a nossa reação? E então Timóteo, ele lê, fazendo parte da vida, da história, de tudo o que aconteceu com este grande homem de Deus, este versículo: sofre, pois, comigo as aflições. Nós temos, na nossa maneira de pensar em bondade, em coisas boas, sempre na mentalidade de que coisa boa é estar em um bom lugar, é estar em um lugar em que nos traz coisas boas, e nós nos identificamos com isso. Uma vez eu vi um servo de Deus explicando o que significa a verdadeira paz, e ele trouxe uma ilustração muito importante para o nosso entendimento da real paz que Deus nos dá, da real alegria, da real segurança. E quando nós falamos de alegria, de paz, nós nos referimos a lugares belos e bonitos, né? Em uma viagem em família, tudo isso é muito bom, né? Mas talvez não significa que estar em um bom lugar é sentir a verdadeira alegria. E ele conta uma ilustração dizendo que em uma exposição de quadros de pintura, né, ganharia o pintor, o artista que pintasse melhor uma paisagem que expressasse alegria ao ver, ou paz quando alguém olhar e ver, né? E nesta exposição de quadros, muitos artistas pintaram belas paisagens, lagos, rios, de maneira muito bonita, o sol se pondo, um céu maravilhoso, passarinhos, árvores verdes, tudo muito lindo, tudo muito belo. Eu acredito que você tenha na sua casa, ou já viu, um quadro assim, que quando você olha para o quadro, você sente vontade de estar lá, naquele lugar, ou até mesmo traz com você uma lembrança de um lugar bonito e belo que você já passou. Mas um dos artistas que estavam ali pintando, expondo os quadros, ele fez algo contraditório. Ele foi na contramão, né, de todo mundo que estava ali. Ele pintou no seu quadro um quadro horrível, onde estava um vento muito forte, impetuoso, uma árvore seca em um penhasco, um lugar muito sombrio, e esta árvore seca tinha um galho seco, e na ponta desse galho seco, nesta árvore seca, um ninho, em que dentro desse ninho estava
um passarinho, a mãe, alimentando o seu filhinho, né? Dando o alimento na boca do seu filhinho, assim como acontece na natureza. E todo mundo que olhava para aquele quadro tinha uma expressão de horror, uma expressão ruim. Aquilo causava algo ruim dentro de cada pessoa que olhava. Poxa, mas ganha aqui quem pintar o mais belo quadro, e este artista pinta algo tão ruim de se ver. Porque quando se olha para este quadro, uma coisa ruim acontece aqui dentro. Por quê? Porque o vento estava muito forte, a árvore estava seca, né? O ninho para cair em um penhasco e ali tudo se acabar. E no final, todo mundo deveria assim explicar a sua obra, né? E quando chegou a vez deste artista, ele explicou, dizendo que a sua obra era a obra que expressava a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Por quê? Porque em meio à turbulência, em meio aos vendavais, em meio ao vento impetuoso, em meio a um lugar desprotegido, até mesmo na beira de um penhasco, um lugar tenebroso, horrível, a mãe daquele pequenino passarinho não estava olhando para os ventos, não estava olhando para a sua estrutura da árvore, se aguentaria ou não o seu ninho, mas estava simplesmente fazendo aquilo que deveria ser feito, dando alimento ao seu filhinho. E quando ele mudou a visão, a ótica das pessoas que ali estavam, então as pessoas passaram a entender que a verdadeira paz, a verdadeira alegria não dependem das circunstâncias, não dependem do lugar aonde estamos. Podemos estar na praia, podemos estar em um lugar muito lindo, em pastos verdejantes, em águas tranquilas, mas se o nosso coração não estiver em Cristo, há uma turbulência dentro de nós. Mas quando nós entendemos a verdadeira paz, a paz que Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Quando nós temos essa paz dentro de nós, nós sabemos que independente das circunstâncias, dos vendavais, da desestrutura da nossa vida, Deus está conosco, aleluia, e a alegria do Senhor está dentro do nosso coração. E diz nessa ilustração que esse artista ganhou. Por quê? Porque ele conseguiu mudar uma ideologia errada das pessoas, de achar que estar bem, estar em paz, é quando tudo está bem e em paz, e não é assim. No meio da turbulência, no meio dos vendavais, quem tem Cristo pode se assegurar disso, que a paz de Cristo reina no nosso interior. Está tudo bem com você? Está tudo bem. Está nada, pastor. Está um vendaval, ele não sabe o que vai acontecer quando ele chegar na casa dele. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele não sabe o que vai acontecer na virada do ano e agora. Mas pela fé ele diz: está tudo bem, aleluia. E hoje esta carta, este convite, não um convite para uma festa, uma celebração, um aniversário, comes e bebes. Esta carta está sendo direcionada a cada um de nós, onde aquele que está convidando é o próprio Espírito Santo de Deus. E o lugar em que esta carta está sendo depositada está aí, dentro de cada um de você. Esta caixa de correio aí, que se chama coração, está sendo entregue em suas mãos, te convidando, não para uma festa, uma celebração, mas para o sofrimento, para algo contraditório, para algo que é paradoxal a tudo que as pessoas pensam e imaginam aí fora. Um sofrimento que vale a pena, algo que vai nos levar, nos acompanhar para toda a eternidade. O sofrimento de fazer a obra do Senhor.
Eu li na última vez em que eu preguei em uma sexta-feira aqui sobre a fé. E eu li o capítulo 4 a partir do verso 6, que Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E eu falei sobre a fé. E Paulo aqui, neste versículo 6, ele fala sobre um combate. Qual é este combate? Qual é esta luta que Paulo está se referindo? Nós podemos pensar que os nossos combates são maiores do que os combates do nosso vizinho, do nosso irmão, do nosso parente, porque os nossos combates são combates em que realmente só nós entendemos e interpretamos na nossa maneira de pensar, de lutas e adversidades, que é um verdadeiro combate, e nem sempre é um verdadeiro combate. O combate que Paulo se refere aqui, o sofrimento que Paulo se refere aqui, é um sofrimento pela obra de Deus, é um sofrimento de pagar o preço pela salvação daqueles que nunca ouviram o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus. E muitas vezes as nossas lutas se limitam nas nossas contas a pagar, no nosso comer, vestir, na nossa estrutura física, na nossa casa, como o governo intitula Minha Casa, Minha Vida, né? Eu fico até triste com esta frase, porque quer dizer que a vida, que é tão preciosa de um cidadão, se resume em uma casa, e uma pequena casa, não é uma casa boa, uma casa em que a pessoa leva uma vida para pagar. Minha casa, minhas dívidas. Que coisa ruim. Muitas vezes as nossas lutas, irmãos, se resumem em uma frase que um contador escreveu, dizendo que nós gastamos o que não podemos para agradar a quem nós nem conhecemos. E muitas vezes nós suamos, nos desgastamos para estar na moda, para andar em um melhor carro, para ter uma comodidade melhor. É claro, irmãos, que isso é importante, mas não pode se comparar com este combate. Tudo isso é dever, tudo isso é muito bom, comprar, construir, adquirir. Deus tem muitas realizações para a sua igreja no ano de 2017. Mas quando eu leio a palavra do Senhor e tento traduzir ela para os nossos dias, não me vêm palavras, irmãos, me faltam palavras. Mas quando eu consigo ler de maneira literal, observando o conteúdo, o contexto em que ela foi inserida, então meu coração se alegra e meu espírito se enche da unção do Senhor, de saber que estamos no caminho certo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós gastamos muita energia, muita força naquilo que não vai nos trazer resultado algum espiritual. Nós nos desgastamos, nos esforçamos, perdemos a saúde, comemos o pão de dores, como diz a palavra do Senhor, nos esforçamos ao máximo para comprar e adquirir coisas que os ladrões roubam e a traça corrói, coisas que não vão nos levar para o céu. E a maneira literal que tenho de interpretar as Escrituras é que Jesus diz: buscai o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não se preocupe com o que comer ou vestir, porque isso são demais coisas, são coisas secundárias. Mas buscai o meu reino em primeiro lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas vão sendo nos acrescentadas. E nós entendemos que todas estas coisas que Deus tem nos acrescentado é para melhor fazer a obra do Senhor. E este convite, irmãos, é um convite para um sofrimento. Que sofrimento é esse? Eu dou um exemplo prático. Imagine você em um dia de semana vindo à igreja e o pastor Sidney bate nas costas, pastor, dizendo assim: pastor Jordevan, quero te fazer um convite.
Você pode me ajudar a encher a minha laje no domingo? Depois da laje cheia, nós vamos fazer lá um churrasquinho, né, e nos alegrar. Mas você pode contar com você? Aí o meu coração já fica um pouco pesado, sabe? Porque no domingo é o dia do meu descanso. Poxa, trabalhei a semana inteira, vem esse irmão aí me chamar para encher uma laje, meu Deus do céu. Mas eu conheço a palavra de Deus, o pastor pregou aquele dia, então vou dizer assim: não, irmão, pode contar comigo. Chega no sábado, a pessoa dorme pensando: meu Deus, eu vou ter que acordar cedo para ajudar o irmão. Diz que 7 horas todo mundo vai estar lá já, e agora? Aí você pega por causa do compromisso feito, abraça o compromisso e vai, né? Aí você vai ver que no decorrer lá do trabalho, você adquiriu energias, você tinha energias para ser gastas, que dormindo você não gastaria, mas você encontrou força. E de repente o pedreiro em cima da laje diz assim: olha, mais uma amassada já acaba aqui. Aí você pensa: nossa, já vai acabar? É mais ou menos assim, quando fazemos boas obras. Mas já acabou, você vai se sentir forte. Poxa, podia ser mais 3 lajes que eu encheria. Aí então você participa da comunhão, come o churrasco, vai para casa cansado. Isso não vai te alterar nada na segunda-feira, na terça, na quarta. Você vai ver que foi bom. Sabe o que vai acontecer com esta ação? Quando você encontrar o irmão daqui 10, 20, 30 anos, o irmão vai se lembrar, ele vai ser agradecido o resto da sua vida, porque um dia você o ajudou. Quando você voltar na sua residência, você vai olhar assim: poxa, a laje não caiu, está até hoje aqui. E o irmão vai saber e dizer para os seus filhos: olha, esse meu amigo aqui me ajudou aquele dia. Esse dia vai ser lembrado para o resto da sua vida. E o dia em que você ficou dormindo lá, até mesmo você vai se esquecer, não vai ter significado algum. Sigmund Freud, ele diz que os dias mais belos são os dias em que lutamos. Há um hino na harpa que faz tempo que eu não ouço, que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações, e as mais belas melodias se ouviram na escuridão. Irmãos, vale a pena pagar o preço. Mas que convite sem graça é esse, hein, pastor? Me chamar para uma feijoada no domingo, hein? Mas vale a pena. É um exemplo que eu estou te dando da obra do Senhor. Sofre, pois, comigo. Mas que cartão de convite mais ruim. Se eu for aqui descrever este convite, ele podia ser um convite negro, né? Um convite escuro, ou com folhas velhas, talvez escrita de sangue. Sofre, pois, comigo. Poxa, às vezes pegamos convites que ele vem todo colorido, às vezes vem até o prato desejado. Olha, vai ter lasanha, vai ter costela, até uma picanha, e vai com roupa de banho, porque lá, olha, vai ter piscina. Nós somos acostumados a isso, irmãos. Não que isso seja pecado, me convida que eu vou ser o primeiro aí. Mas esse convite que me refiro, irmãos, é o convite da nossa vida, da nossa existência, do porquê que estamos aqui neste mundo. Muitas pessoas chegam e dizem que a sua vida já não tem mais sentido, e dizem: pastor, a minha vida não faz sentido, eu não tenho mais sentido na vida. Você sabe o que é ter sentido na vida? Dar sentido para a vida? É você dar um sentido, é você apontar um norte, dizer: é por aqui, ó. Isso é dar sentido. Não é um sentimento qualquer: ah, eu preciso sentir, não. É você dar um sentido, dar uma direção, apontar um norte, dizer: aquele é o caminho, vamos juntos. Sofre, pois, comigo, estou junto, vamos. E lá no final você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que valeu a pena pagar o preço de fazer a obra do Senhor.
Valeu a pena ter as marcas de Cristo, as cicatrizes que me levaram a carregar baldes pesados, calos na mão, que me trouxeram sangue, mas valeu a pena fazer a obra do Senhor. Eu quero convidar você a este sofrimento que vale a pena, um sofrimento em que um dia Deus te recompensará. Este convite, este sofrimento que um dia o próprio Deus te dará a recompensa das suas próprias mãos. Mas na maioria das vezes, irmãos, a nossa vida está tão desorganizada, nós não conseguimos organizar a nossa vida. É como se nós chegássemos em um guarda-roupa superlotada e abrimos a porta e cai toda aquela roupa suja, mal passada em cima de nós. E agora? Vamos amontoar tudo e colocar lá novamente e fechar? Nesse guarda-roupa eu já não abro mais, não. Vamos resolver as coisas, uma coisa de cada vez. Vamos abrir esse guarda-roupa, vamos pegar peça por peça, vamos lavar, vamos passar, vamos colocar nos seus compartimentos. Aonde é camisa, vamos colocar as camisas. Aonde fica as calças, vamos colocar as calças. Vamos organizar a nossa vida. Está se findando mais um ano. Talvez já não dá mais tempo de você reorganizar a sua vida para 2017. Mas eu quero te propor: organize a sua vida espiritual. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coloque como prioridade a pregação do Evangelho, o pagar o preço da fé. Eu já paguei o preço, irmãos. Sabe como? Um dia estava no meu trabalho, eu trabalhava com joias e fazia fundição em joias de prata e ouro, e eu era recém-convertido. E um dia eu estava colocando em uma das fundições uma imagem, né? E naquele lugar onde eu trabalhava havia mais de 366 imagens em escultura, uma para cada dia do ano. E muitos iam comprar joias e via lá o seu padroeiro ou a sua imagem predileta e logo pedia: olha, eu quero uma dessa aqui para usar na minha correntia. E vai lá o servo de Deus esculpir e fundir e depois polir. E eu via tudo aquilo e eu falava: meu Deus, isso vai ocupar o teu lugar. A pessoa, ao invés de te adorar, vai adorar esta imagem aqui. E eu estou aqui com as minhas mãos fazendo, porque a Bíblia fala das mãos que fazem também. E eu me sentia mal com aquilo. E eu cheguei no meu líder e falei: olha, pastor, eu estou me sentindo mal em fazer esse trabalho. E ele foi bem duro comigo. Falou assim: olha, ou você pede as contas, ou você ora a Deus para Ele te dar outro trabalho, porque esse trabalho seu aí não está com nada não. E eu falei: meu Deus, é um dos meus primeiros trabalhos, preciso do dinheiro, eu vou pedir as contas, vou perder aqui os meus benefícios, o que eu faço? Mas eu orei a Deus, falei: Senhor meu Deus, eu quero outro trabalho. Na outra semana uma pessoa me propôs um trabalho, e não era melhor do que o trabalho que eu fazia, era pior, era um trabalho ruim. Era um trabalho que não me dava muita perspectiva de ganho e nada, mas eu entendi que era um chamado de Deus, e eu renunciei àquilo que não estava agradando a Deus. Irmãos, muitas vezes nós temos que pagar o preço pela verdade, em falar a verdade. E um dia eu disse a um mecânico que estava com o seu coração pesado, porque o seu patrão fazia mentir, quando chegava aos carros para fazer balanceamentos e trocar peças, e ele falava que o seu patrão fazia com que ele mentisse, trocando peças que não eram peças danificadas, e ele voltava para sua casa triste, e na oração na igreja, quando se falava de verdade, de santidade, ele se sentia impuro, e ele veio até mim. Aí eu falei a mesma coisa que me falaram: meu irmão, então ore a Deus, peça uma nova direção a Deus. Se você está vivendo da mentira, isso não condiz com os servos do Senhor.
né? E ele fez o mesmo. E às vezes custa caro isso, sabe, irmãos? Mas se formos, vamos dar um jeito aqui, né? Vamos dar um jeito, porque hoje ninguém vive sem dinheiro. Olha o mundo, as necessidades mudam com o tempo, mas a palavra de Deus não, irmãos. Aí, vamos para o conceito dos dias de hoje, vamos adaptar aqui. O pastor poderia falar para ele: olha, para não ficar sem a tua oferta e o seu dízimo, não pede as contas não, irmão. Dá um jeito lá, tal, porque a mentira não cai sobre a sua vida, vai cair sobre o seu patrão. Sabe aquele jeito, né, brasileiro de fazer as coisas? Mas não, irmãos, eu não aprendi assim. Verdade é verdade, e você não pode abrir mão. Você precisa pagar o preço pela verdade. Você precisa se posicionar como servo do Senhor e dizer: é este o caminho que eu quero seguir. Seja a que preço for, eu vou pagar o preço. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Quais eram estas aflições? Quais eram estes sofrimentos? Abra sua Bíblia comigo na carta que este apóstolo mesmo, que escreveu em Timóteo, escreveu à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Vamos ver aqui quais eram estes sofrimentos, estas aflições que ele estava se referindo. 2 Coríntios 11, 23. A partir do 23, nós vamos ler a parte B do verso 23, diz assim: em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Acompanhe aí, por favor. São os sofrimentos e as aflições que Paulo está se referindo. Verso 24: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. A Bíblia conta apenas de um. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Verso 26. Em viagens, muitas vezes, viagens aqui, não é pela reunidas, não é com o nosso carro confortável, com ar-condicionado, não. As viagens aqui neste tempo, eram viagens diferentes das nossas que fazemos. Hoje, para a gente rodar aqui 60 quilômetros, nós gastamos 60 minutos, 70 minutos. Mas nesse tempo não. Esta viagem de 60 quilômetros, talvez levaria dias ou até mesmo meses. E não era com carros confortáveis, com direções elétricas e ar-condicionado, não. Eram viagens talvez com animais brutos, a pé, talvez descalços, com toda a escassez de falta de comida e bebida, água potável, frio, calor. Nós paramos no 26, né? Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, pessoas da mesma nação, da mesma cidade, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre quem? Perigos entre falsos irmãos. Esse aqui é um verdadeiro perigo, porque bandido, porque ladrão, essas coisas a gente já fica um pouco, a gente já antecipa, né, os cuidados. Mas entre os irmãos não. Por quê? Porque a bala vem a queima-roupa, porque vem da onde você menos espera. E Paulo, ao escrever esta carta, ele tinha sido abandonado, ele tinha ido para um tribunal, e neste tribunal não foi ninguém lá à sua defesa. Ele se viu sozinho e foi condenado.
Então ele sabia muito bem do que estava falando, e fala de um homem que causou a ele grandes males, falsos irmãos. Verso 27: em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. 28: além das coisas exteriores. Para um pouquinho por aqui, irmãos. Tudo isso que nós lemos, eu não consigo de forma alguma interpretar de forma alegórica, dizer que isso foi com ele e que nos nossos dias isso não é bem assim. Eu não consigo, porque esta visão é muito pequena pensar assim, porque o contexto em que nós vivemos é um. Mas existe no Oriente Médio, existe na Coreia do Norte, existe em países perseguidos, mesmo aqui perto de nós, em algumas cidades no Nordeste, até mesmo em algumas tribos indígenas, que estão servos de Deus lá, poucos, viu? Não são muitos não, pouquíssimos, servos de Deus, passando de forma literal tudo isso que lemos aqui. Sabe, o missionário, ao percorrer de uma aldeia a outra, sofre todas estas coisas aqui? Então, como que eu vou adaptar esta passagem, que é um fato histórico, em uma interpretação alegórica para os nossos dias de hoje, em um mundo em que vivemos aqui? Não consigo, irmãos, eu não consigo. E tudo isso aqui são coisas que eu não aguentaria, talvez você também não. Fome, sede, nudez, frio, perigos, aflições. Eu tenho certeza que muitas dessas coisas, se eu convidasse um de vocês a passar junto comigo, talvez alguns dissessem assim: cruz credo, eu hein, cruz credo, eu hein. Irmãos, estamos lendo a palavra do Senhor, e olha só, além de tudo isso que Paulo falou, no verso 28, nesta pausa que eu fiz na leitura, ele classifica esta tribulação, esta luta, este combate como um combate mais intenso, um combate mais difícil, mais duro, mais acirrado, que é o que vamos ler agora, verso 28. Além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, além de Paulo sofrer tudo isso que lemos aqui, por várias vezes ele escrevia: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus o nosso Pai, e oro por cada um de vocês. O cuidado para que nenhum se perca, o cuidado para que ninguém possa se alimentar com comidas contaminadas. Paulo tinha alguns cuidados em que ele não abria mão, para que o seu rebanho fosse alimentado com uma palavra sólida, uma palavra pura, uma palavra limpa. E ele orientava dizendo: cuidado, porque ao sair daqui entrarão falsos mestres. E isso aconteceu, e havia algumas cartas e epístolas que tinha imitações, como se fosse de Paulo, e não era. Irmãos, Paulo tinha sobre os seus ombros a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o peso que este homem carregava em seus ombros era um peso muito pesado. E ele convida o seu filho na fé e toda a igreja de Filipos, e as igrejas de Éfeso, como foi lido aqui, as igrejas de Tessalônica e de Corintos, a sofrer juntos, pelo menos em oração, pelo menos em intercessão. Vamos orar, vamos buscar, vamos fazer jus à nossa fé,
aquilo que vamos viver por toda a eternidade. No dia, irmãos, em que encontrarmos com o Senhor, que estivermos lá, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E muitas pessoas querem dar o sentido para essas lágrimas. Que lágrimas são estas? E um dia, conversando sobre essas conjecturas, que lágrimas são essas? Será que são as lágrimas do ente querido que não foi salvo? Será que que será que são essas lágrimas? Com certeza, irmãos, estas lágrimas são das obras que se queimaram, obras que nos desgastaram no decorrer da vida, que se queimaram como pau femo, obras inválidas, obras que não reluziram diante do Senhor como ouro. E nós choraremos por não ter feito melhor, nós choraremos por não ter falado mais, nós choraremos, Senhor, porque eu não levei mais a sério aquele pastor que estava falando aquele dia. Combata junto este bom combate. Amém? Está fraco, amém, irmãos? Está fraco, amém. Amanhã nós teremos o culto da virada. Começará às 21 horas. E eu quero convidar vocês, né, eu recomendo pelo pastor Alessandro, que me disse para dar esse recado, para juntos virarmos o ano, dobrando os joelhos, intercedendo por esta cidade, por este estado, por esta nação, por este mundo, irmãos, que tanto sofre. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado. Se você recebesse este convite, qual seria a tua reação nesta noite? Como reagiria aí dentro de você? Será que a sua palavra seria sim ou seria não? Fique aí para você responder. Mas que você possa entrar o ano de 2017 com uma convicção pura e verdadeira, do real sentido da vida, do melhor ajuste que podemos dar na vida, o melhor sentido da vida, que é fazer a obra do Senhor, buscar o reino de Deus. Um dia, irmãos, nós fizemos um estudo das cartas paulinas e concluímos com as últimas palavras de Paulo que contém aqui nesta última carta ao seu filho na fé, Timóteo. E um jovem chegou em mim e falou: pastor, eu percebo que o pastor não é muito feliz, às vezes um pouco pensativo, o pastor é até um pouco triste, né? E ele me fez essa pergunta porque eu estava vivendo uma situação muito triste na época. E eu falei para ele: não, irmão, eu sou muito feliz, dentro de mim há um júbilo aqui, que às vezes eu não consigo conter. Ao ler a palavra do Senhor, ao estar em casa, às vezes eu dou risada sozinho, quem me ver pode pensar que eu sou louco. Dentro de mim há rios de águas vivas, sim. O que eu não sou é iludido com essas coisas do mundo, é iludido com estes ventos de doutrinas, é iludido com estas coisas momentâneas, sabe, esse auê, estas coisas que nos faz mal, estas coisas que até nos causa um prejuízo à nossa saúde. Na maioria das vezes eu sou triste mesmo por estas coisas, mas eu sou muito feliz quando eu consigo ajustar a minha vida, quando eu consigo abrir o meu guarda-roupa e poder ver que as minhas roupas estão no lugar, a roupa do meu trabalho, a roupa do meu lazer, a roupa da igreja, tudo está em ordem e com decência, porque as máscaras eu já tirei, porque os trajes de tristeza Jesus já enterrou. Na minha boca Ele colocou um cântico de louvor e adoração ao nosso Rei, aleluia. Se coloque em pé nesta noite, vamos orar. Nosso Deus é verdadeiro, nosso Deus é maravilhoso. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
Abençoe a tua igreja, Senhor. Enriqueça os teus filhos de todas as maneiras, meu Pai. Até mesmo as riquezas financeiras, as riquezas materiais, que possam ser revertidas em riquezas espirituais. Que possamos ser ricos, que possamos ajuntar tesouros nos céus, aonde o Senhor está, aonde os ladrões não roubam, aonde as traças não corroem. Meu Deus, nos ensine, ó Deus, a ajustar a nossa vida, a ajustar, ó meu Deus, a nossa vida em relação à tua palavra. Venha nos trazer nesta noite a verdadeira paz, a verdadeira alegria, não a alegria do mundo, a alegria das drogas, dos vícios, das bebidas, dos prazeres momentâneos, mas a alegria verdadeira que cada um cristão tem dentro de si. A tristeza a alegria que não se acaba, a alegria que emana como uma nascente, sim, Pai, como rios de águas vivas. Pai, abençoe a tua igreja, nos fortaleça, Senhor, nos faça caminhar de fé em fé, de glória em glória, para a glória de Deus, o nosso Pai. Seja louvado o teu nome, Senhor, seja engrandecido o teu nome para todo sempre. Amém e amém.